Boa noite, igreja, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Convido os irmãos a abrirem a palavra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. O capítulo é o primeiro. Enquanto os irmãos abrem, vamos orar ao Pai. Pai querido, essa noite nos colocamos na sua presença, ó Pai, diante de Ti, Senhor, para que possamos, ó Pai, diante da Tua palavra, Senhor. Não há nada, ó Pai, que nos faz crescer cada vez mais junto a Ti, se não é a Sua palavra. Por isso pedimos, ó Pai, usa, Pai, a cada um, ó Pai, essa noite, a cada um de nós, ó Pai, para que sejamos, Senhor, servos de Ti, para servir somente a Ti, ó Pai. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, a palavra do Senhor vai dizer assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecimento, todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo a ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Amém. Até aqui. Hoje é uma palavra que nós ouvimos muito, né? Amor. O amor venceu, o amor, faça o amor, não faça guerra, o amor. Mas qual o verdadeiro amor? Qual é o significado do verdadeiro amor? Nós sabemos que lá em João 3,16, uma passagem muito conhecida, que Jesus disse a Nicodemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho único, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, é fácil a gente falar de repente, porque eu amo o irmão de tal maneira. Olha, eu amo aquele irmão de tal maneira que eu estou vendo a necessidade dele, eu estou vendo que ele está passando por necessidade. Eu vou lá na casa dele, eu vou levar uma cesta básica, eu vou ajudar aquele irmão. Mas muitas vezes essa tal maneira nossa, pela forma que nós agimos, pela forma que nós pecamos, pela forma que nós somos, pela nossa natureza, nós chegamos lá, de repente, com uma cesta básica para ajudar aquele irmão, e de repente eu me deparo com algo que pode me surpreender. Eu vejo lá o irmão, de repente, comprou um fogão novo, uma geladeira nova, algo diferente, e aí meu coração fala: mas esse irmão que estava passando necessidade está aí, ele está com algo que eu ainda não tenho, que eu não consegui. Ele tem uma geladeira nova, eu estou precisando, ele tem um fogão novo, eu estou precisando. Essa é a tal maneira do ser humano, essa é a tal maneira que nós muitas vezes agimos, essa é a tal maneira do nosso coração, diferente da tal maneira que Jesus fala sobre o amor de Deus. Se nós olharmos lá em Romanos 8:32, Paulo vai dizer que aquele que nem seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como nós nos dará também com ele todas as coisas. 1 João 4:9, nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu unigênito ao mundo. É o amor que Deus tem para cada um de nós. Mas é diferente do amor pelo qual nós muitas vezes pensamos. É diferente do amor que nós muitas vezes praticamos. A palavra amor na Bíblia, se nós olharmos pela tradução original, olhar pelo grego, nós vamos encontrar diversos tipos de amor, que para nós colocado no mesmo pacote, tem um significado só, o amor. Só que se nós olharmos lá no grego, eu encontrei 7 formas de amores diferentes, que seria o amor eros, que é o amor romântico, filia, que é o amor sobre uma amizade, storge, um amor familiar, ludus, amor lúdico, sedutor, filautia, amor próprio, pragma, amor comprometido,
e ágape, amor empático e universal. O amor verdadeiro, o amor pelo qual o Pai tem conosco para deixar com que o seu Filho único desça para sofrer por mim e por você. Mas voltando então à carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, nós vamos ver que lá no capítulo 12, um capítulo antes, a carta é uma só, né? Nós sabemos que a divisão de capítulos e versículos é coisa que veio depois. Mas a carta que Paulo escreveu, a primeira carta, que na realidade é a segunda, né? Nós sabemos que a primeira se perdeu, a primeira é a segunda é a terceira, enfim. Mas nós vamos ver que Paulo fala sobre a diversidade dos espíritos, os dons espirituais. Então ele vai falar sobre toda aquela parte que nós conhecemos, né? No versículo 8, porque a um pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência. E a outro pelo Espírito a fé, e a outro pelo Espírito os dons de curar. E a outra operação de maravilha, e a outra operação de profecia, enfim, ele dá toda aquela receita sobre os dons espirituais, sobre os dons ministeriais. Mas logo em seguida ele diz, ainda que eu exerça todos esses dons, se eu não tiver amor, nada adianta, nada seria. Será como um sino, ele fala assim, como metal, como o soar do símbolo, como o soar do metal. E nós vemos, irmão, que o soar do metal é somente um barulho para chamar a atenção. É algo para chamar, às vezes, de repente, né? Nós temos aqui os instrumentos musicais, temos o violão, temos guitarra, temos o teclado, temos o carrom, temos aqui, e nós não temos aqui um sino, porque o sino, ele não significa, assim, um toque. O sino, ele não tem um toque musical, ele tem, sim, um som. E é justamente o que Paulo está falando, que seria como o soar de um sino. Não nos direcionaria a nada, apenas a ouvir esse som. Então, não adianta trabalharmos incessantemente na obra. Não adianta quem tem o dom de profecia, profetizar na vida do irmão. Não adianta sermos profeta, o dom de cura, curarmos, olha, eu oro por aquele irmão, eu orei por aquele irmão for curado, glória a Deus por isso. Mas se você não tiver amor, de nada adianta. Não adianta, de repente, como um pregador, eu prego, eu levo a palavra, eu sou pregador, eu prego durante a semana, eu prego hoje, prego amanhã, eu prego durante a semana inteira, porque eu sei que quando eu prego 2 horas, eu sei que os irmãos se convertem. Mas se não tiver amor, de nada seria. Jesus, ele resume o decálogo judaico do Antigo Testamento, as tábuas da lei, vamos dizer assim. Coloquei aqui uma coisa até mais bonita, mas não é. As tábuas da lei, os 10 mandamentos. Ele separa em 2 partes. O primeiro ao 5º, ele fala sobre amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. E é esse amor, irmão, que nós devemos buscar. É esse amor, irmão, que nós devemos nos comprometer. É esse amor, irmão, que nós devemos estar atuante, porque não adianta nada, irmão, se nós estamos aqui hoje reunidos, se nós viemos aqui, nos deslocamos de nossa casa, do nosso lar, para ouvir a palavra, se não tiver amor, se nós não estarmos tentando buscar esse amor, se nós não estivermos voltado a esse amor, o amor que Deus deixou para nós, o amor que aqui vai dizer como amor ágape, não vai adiantar nada. Não adianta nada a gente começar a se incomodar muitas vezes com mimimi dentro da igreja, se incomodar muitas vezes com o irmão, com a irmã, muitas vezes se incomodar com a maneira do irmão, como o irmão falou comigo, como o irmão não falou, como o irmão se comporta, como o irmão não está. Aí o irmão falou, irmãos, não adianta nada. Não adianta, nós temos que primeiro nos transformar, que essa transformação venha de nós, para que depois que nós tivermos essa transformação, nós podemos buscar esse amor, o amor verdadeiro que Jesus está falando aqui, que Paulo diz para que nós possamos cada vez mais estar atuante, que nós sejamos, irmãos, sim, usados pelo Senhor,
que nós sejamos aqueles que vão receber, vão ser nomeados em novos ministérios. Trabalhem no ministério, trabalhem, que o Espírito Santo use cada um no seu trabalho. Trabalhem da forma que Deus quiser usar, mas acima de tudo, deixa o amor falar mais alto. Que Deus nos dê sabedoria, que Deus dê sabedoria para que nós possamos buscar esse amor, porque é isso que precisamos. Quando a gente fala, porque o mundo aí fora não tem amor, porque o mundo aí fora está assim, porque o mundo aí fora está assado, e o mundo aqui dentro, e dentro da igreja, como que está? Muitas vezes com falta de amor, muitas vezes com falta do amor, daquela empatia com o irmão, sentir a empatia pelo irmão, sentir o que o irmão está sentindo a dificuldade que o irmão está sentindo, passar pelo que o irmão está passando, estender a mão, e não com segundas intenções, tentando se aproveitar daquela situação. Que nós possamos sim nos entregar ao amor do Pai, aquele que cura, que restaura e que nos fortalece.